Boa noite, pessoal. Eu moro do lado de um boteco e tá tocando música o dia inteiro. Mas eu quero fazer alguns comentários sobre a manifestação que vai acontecer domingo próximo, dia 26 de maio, em vários locais do Brasil, inclusive aqui na minha cidade já tenho o local definido. Claro que eu vou, prometo fazer algumas filmagens, claro, e eu acho que vai ser interessante. Não é tipo assim uma pauta totalmente relativista, uma pauta é, genérica como os opositores do governo estão colocando. Há críticas em relação a essa manifestação, há muitas críticas, mas eu acho que essas críticas não têm nenhum fundamento. Mas não vamos por partes, né? Fazer igual o Jack Stripador. Vamos por partes. Então, as pautas são bem definidas. Então, a gente sabe o que a gente tem que defender. Então, a primeira é a medida provisória 870, que é a reestruturação do governo, que é a eliminação de alguns ministérios, que foi a medida provisória assinada pelo presidente assim que ele assumiu o poder, acho que no dia 2 de janeiro, 2 ou 3 de janeiro, que reduziu a quantidade de ministérios, que mandou para a rua muita gente que estava em cargos comissionados. Como é uma medida provisória, é o Congresso que tem que votar. Se o Congresso não votar até o dia 3 de junho, volta a estrutura do Michel Temer, a estrutura que foi deixada pelo ex-presidente Michel Temer. Então, isso não traria muitas coisas boas. Eu acho que eu já comentei, muitos canais já comentaram sobre isso, que isso não é uma coisa muito boa, que querendo ou não, o presidente ele precisa do Congresso, ele precisa do Congresso ajudando, mas com o Congresso atrapalhando, travando, é complicado. Mas o bode expiatório é claro que sofre o presidente da República. Mas que nem eu já disse, o presidente da República não é um rei absolutista do século XVIII. E isso tem que ficar muito bem claro. A questão também que precisamos de reformas. Eu sei que parece ser antipopular, parece ser injusto, porque pessoas não podem trabalhar por tantos anos, porque pelo peso da idade e tudo. Só que a gente tem que colocar vários parâmetros na discussão. O primeiro, a, a previdência funciona da seguinte forma: é descontado o salário do empregador para o seu INSS. E nisso vai somando com o futuro. Quando ele chegar na idade certa, com a contribuição, ele se aposenta. No entanto, quem paga a aposentadoria do cara que está se aposentando é o que está trabalhando agora. A gente sabe disso, né? Só que assim, a população está diminuindo. Não é que a população está diminuindo. Ela vai chegar num ponto que a população vai parar de crescer. Ou seja, as pessoas estão tendo que menos filhos, as pessoas também estão vivendo mais. E temos também outro problema, que é a não contribuição. Eu, por exemplo, não estou trabalhando de carteira assinada no momento. Estou o quê? Desempregado. O que acontece? Quando estou desempregado, não estou contribuindo com a Previdência. Ou seja, estou deixando de colocar recursos na Previdência. Não estou recolhendo. Isso é ruim para mim e é ruim para a própria Previdência. Então, o que acontece? Com estimativas, essa Previdência ela pode entrar em colapso em poucos anos. Ou seja, se nada for feito, vai chegar no momento que o governo não vai ter recurso para pagar a aposentadoria de ninguém. Imagine pessoas idosas não tendo a sua aposentadoria garantida. Claro que há um discurso que muitas empresas devem ao INSS. Só que o valor destes devedores não cobre nem 10% desse rombo. Porque é um rombo porque a entrada é menor que a saída. Você paga o valor que entra é muito menor que o valor que sai. Então o governo ele tem que emitir dívida pública, o governo ele tem que tirar de alguma forma dinheiro para pagar todas as aposentadorias, todos os benefícios. E também temos o caso, por exemplo, de pessoas que fraudam o INSS.
para receber indevidamente, ou seja, está penalizando até as pessoas que precisam, porque tem corruptos, pessoas se fingem de adoentados, se fingem de paraplégicos e tudo mais, e isso não é legal. Você vê o cara tá andando, caminhando, aí para fazer perícia ele senta numa cadeira de rodas e vai. E já tem casos documentados sobre isso. Então, é uma coisa, é ruim. Assim, poxa, o cara vai ter que trabalhar mais 10 anos. Se não me engano, tem algumas áreas que querem ter um acordo para a aposentadoria ser diferente. Tem um caso dos professores que poderiam se aposentar mais cedo. Aí tem um caso dos militares. Então, todo mundo, claro que todo mundo quer entrar numa equação mais justa. Só que é complicado, porque o que acontece? Muitas pessoas vão receber pouco pela aposentadoria e poucos recebem muito, inclusive políticos. Mas há um discurso, mas por que o Bolsonaro não tira dos deputados? Para que ele tem reforma se os deputados já estão ganhando um tantão de dinheiro? Mas a reforma também é para reduzir desses caras. Então, ou seja, vai ser algo que traria uma economia aos cofres públicos, porque daí temos o seguinte problema: o governo ele não pode gastar do jeito que ele quiser, ele tem que respeitar uma série de ritos. Olha, você não pode gastar tanto com isso, você tem um teto máximo de gastos, eu lembro que 2006 foi aprovado, então ele não pode ultrapassar esse teto. Tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, o governo não pode do dia para a noite imprimir dinheiro para pagar todas as contas. Inclusive, para muitas coisas, o governo precisa do Congresso autorizando certos gastos. Que nem aconteceu com a Dilma. A Dilma não respeitou isso. Ela passou por cima. Por isso que ela sofreu impeachment, porque ela cometeu um crime de responsabilidade. Ela passou por cima do Congresso e fez a tal das pedaladas fiscais. Então, o governo Bolsonaro não pode cometer erros de pedaladas fiscais, porque daí ele também poderia sofrer um impeachment. Claro que quem determina a abertura do processo de impeachment e vai à votação no plenário é o presidente da Câmara. E não sei se Rodrigo Maia até então pode querer ou não esse processo, mas já é algo ruim. Poxa, o cara pode ser réu. Se ele vai passar ou não. Nem, por exemplo, houve 2 votações para afastamento do Temer em 2017. Quem se lembra? Ele não foi porque o Congresso, o Centrão, não quis naquele momento, não achou que era uma coisa interessante para eles, né? Eu já falei que o Centrão só visa o interesse dele, entendeu? A questão do pacote anticrime, aqui do Moro, que a COAF tem que ficar com o Moro, que a FUNAI tem que ficar com a Damares. Então, esse tipo de coisa é importante, porque, querendo ou não, nosso Estado tem muito corrupto, entendeu? E a questão da lava-toga, esses caras do STF estão se achando deuses do livro. Eles se acham donos do Brasil. Então você vê que tem um Centrão que se acha dono do Brasil, temos o Rodrigo Maia, que se acha o primeiro-ministro do Brasil, um cara que quase não foi reeleito deputado, mesmo assim é presidente da Câmara, claro, com os seus conchavos, com as suas artimanhas, a sua articulação, eu acho um eufemismo, né, uma palavra bonita usar articulação para dizer que é o velho toma lá da cá. Então, o Rodrigo Maia, ele quer mandar no Brasil. Por que ele não gosta das redes sociais? Porque as redes sociais, as pessoas conseguem, a mensagem de repúdio a ele chega mais fácil aí. Então ele não se agrada com isso. Poxa, então tá me xingando disso, tá me xingando daquilo, tá me cobrando, tá falando coisas que ele não gosta de ler, de ouvir. Que é assim, se você faz o que você quer e fala o que você quer, você vai ouvir o que você não quer e vai ler o que você não quer. E isso faz parte do jogo.
Isso faz parte da vida. Então, ele quer ter uma posição confortável que ele faça do jeito que ele quer, mas ele não quer que falem para ele. Ou seja, ele está só que quer estar ali e tal, e todo mundo bata palma para ele se for necessário. Isso não vai acontecer. Até porque ele não tem carisma algum. Ele é um cara que a cara dele não é de político que vai conseguir maiores cargos. Então ele só está garantindo dele. Ele só quer estar ali no Congresso Nacional, vai ficar até ele puder, até ele tiver condições de saúde de estar ali, ele vai estar. Então, porque ele já vai ter um eleitorado que vai sempre reeleger ele. Então, o povo do estado dele deveria repensar os votos para ele. Porque com o sistema eleitoral que nós temos, que é aquele voto de legenda, então um vai puxando o outro. E isso é complicado, deveria acabar com isso. Isso aí é um assinte, isso aí é uma vergonha. Porque você coloca políticos que tiver menos votos lá dentro. Aqueles que pelos votos nominais nem entrariam se fosse considerar só pela classificação de número de votos. Esses caras não entrariam, eles passam na frente de outro. Por quê? É do partido, né? Um vai puxando o outro, voto de legenda. Isso tem que acabar. Mas isso aí é uma reforma eleitoral. E nós precisamos já pensar em outras reformas. A reforma tributária, reforma administrativa, reforma além da reforma da Previdência, reforma trabalhista já tem, mas a gente tem que se readequar nosso Estado brasileiro perante o que acontece no mundo. Porque se nós mantivermos uma estrutura de poder antiga, o Brasil fica para trás. Porque outros países precisaram fazer reformas. No modo populista isso não agrada a ninguém. É chato, não é chato? Você, tipo assim, um discurso, claro, da esquerda, que as pessoas são muito loucas, que estão defendendo ao fim da aposentadoria e corte de educação. Mais uma vez, o pessoal da esquerda, nós conhecemos melhor, né? Porque eles são inimigos declarados. Por quê? Eles mentem descaradamente. Ou eles acreditam na própria mentira, eles mentem para eles mesmos, né? Quer me enganar. Eles não sabem que se não houver uma reforma, não vai ter dinheiro para ninguém. Ou o Brasil vai virar terra arrasada. O Brasil vai ser um país pior e tudo mais. E pessoas com raiva tomam decisões com raiva. Pessoas com raiva vão votar em certos políticos da esquerda. Eles esperam que uma desgraça eleitoral, uma desgraça de governo aconteça para que eles voltem ao poder. Por isso que parece que tem um projeto de lei para um deputado petista, não sei qual que tipo, na vacância do presidente, o vice-presidente tem que convocar eleições, novas eleições. Ele não terminaria o mandato. 90 dias tem que ter novas eleições. Então, você entende que se houvesse uma queda do presidente, eles sabem que eles poderiam ter um novo candidato, ou seja, novas eleições. E eleições em menos tempo é mais gasto também, porque tem campanha, tem isso, tem aquilo. É pior porque a questão também que trava a máquina pública, porque tem, por exemplo, a questão de nomeações, por exemplo, não se pode fazer nomeações 6 meses antes, 6 meses depois, então é complicado. Isso é complicado. Mas eles querem tudo do jeito deles. Eles querem mandar no Brasil de volta. Isso ficou bem claro. O PT ele não se conforma de ter saído do poder. Ele não vai se conformar de parar de tudo para voltar. Claro que o PSDB e outros partidos já governaram o Brasil também querem. Quem não quer o poder, né? Porque a questão do PT é uma coisa um pouco mais sensível. Porque o PT ele foi interrompido no seu projeto de poder. Isso tem que ficar muito bem claro. Porque o PT ele tinha um projeto de poder. O projeto de poder dele
para ter todas as etapas, demoraria décadas, mas ele lograria isso. Não ia ser algo do dia para a noite, porque existe uma narrativa. Eu não sei se eu já falei disso, acho que eu já falei, ou eu poderia fazer um vídeo específico, mas acontece cada porcaria todos os dias que você tem que falar do que está acontecendo no momento, né? E às vezes nem dá. Você vai falar de um assunto assim mais aleatório para reflexão, não dá. Até porque a gente tem nossa vida pessoal. Mas fica bem claro que o projeto de poder do PT duraria muito tempo. Não seria 13 anos, como aconteceu. Seria 30, 40, 50 anos ou mais. Seria só o PT ganhando todos os pleitos. Ou teria uma outra oposição ali para dizer que tem. E eles tolhendo a liberdade individual, enriquecendo, fazendo uma estrutura de poder para que houvesse um domínio, houvesse um controle totalmente social, controle das instituições. Eles não conseguiram aparelhar o exército. Quando a Dilma quis usar o exército contra o povo, o exército não aceitou. A gente também não pode tirar pedras nos militares, porque os militares eles têm um papel muito importante para garantir o funcionamento das instituições brasileiras. Então eles não obedeceram. Então o papel dos militares é não se meter no que acontece na vida política, mas impedir que as instituições sejam preservadas. E os militares preservaram durante essa nossa frágil democracia. A gente não pode negar isso. Eles fizeram um excelente papel nesse sentido. Inclusive, muitos militares não podem dar opiniões políticas. Se não me engano, acho que alguns não, acho que mais baixa patente, acho que nem votar podem. É o que eu fiquei sabendo. E não sei se isso é verdade, por favor, me corrijam, tá? Mas é complicado, cara. O PT ele queria o poder eterno. Você acha que os comunistas queriam perder o poder? Vocês acham que os nazistas, os comunistas da China queriam perder o poder? Não. E se não perderam o poder? Se os comunistas soviéticos não perderam o poder em um momento, só apenas se transformaram? O pessoal de Cuba, se puder, vai ficar em Cuba para sempre. A linhagem dos Castro. A Venezuela, o Maduro, enquanto o Maduro puder resistir, ele vai ficar ali para sempre. Se ele quiser, fica até o resto da vida dele. Depois coloca lá um outro ali da linha dele. Ou se não, coloca, não sei se ele tem filhos, não sei lá. E coloca lá. E fica aquilo lá para sempre. E o povo que se lasca. O povo que se lasca. Entendeu? Eu acho que eu já falei muito, não falei do que eu deveria ter falado. Acho que é do pessoal da MBL. O pessoal da MBL acha que só eles podem tomar frente das coisas. Claro, eles querem dominar o Brasil. Então, só eles pensam que mandam no Brasil, que eles querem mandar no Brasil. Você vê isso, que eles têm um objetivo maior de mandar no Brasil, né? Kim Kataguiri nunca negou isso. Mas enfim, acho que já falamos muito mal desses garotos do MBL. Então acho que eu fico por aqui. E vá dia 26. Não tenha medo não. Vai, pô, vai. Vai ser bom. Vá com seus amigos, vá com sua família. Só não vá de vermelho, vá de alguma cor assim mais de boa e vá. Veja no que dá. Pelo menos porque as manifestações agora estão em ter muito de apoio ao governo. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo.